Eu quero usar um exemplo real do que tem acontecido nas últimas 2 semanas com uma pessoa muito próxima a mim para explicar fatores econômicos que eu bato muito na tecla aqui há alguns anos e que eu verdadeiramente acredito que é o caminho para o desenvolvimento. Eu acho que a melhor forma é nós tentarmos traduzir o que acontece na nossa realidade no dia a dia para conseguir, com dados e números, mostrar que aquela ideia está errada. Se alguém chegar e nos mostrar que não, estávamos totalmente equivocados, estamos aqui para mudar de ideia. Mas até o momento, eu acho que essa ideia que eu vou defender aqui, pautada nesse tipo de experiência que acaba de acontecer faz 2 dias com o meu irmão, vai mostrar como os fundamentos dos pilares econômicos são extremamente importantes para o desenvolvimento da economia. Mas antes, quem me acompanha aqui sabe que eu estou no chamado Shadowban no Instagram, e aí eles estão dificultando a publicação do meu conteúdo. Então quem puder se inscrever no canal aqui no YouTube, terá um meu imenso agradecimento porque me ajuda nesse meu trabalho diário, tá? Bom, para quem me acompanha, sabe que como economista, depois de eu estudar várias escolas econômicas, depois de eu ler alguns papers, ler o Capital de Karl Marx, depois ler sobre o keynesianismo, sobre a teoria monetária moderna, onde todas elas têm o Estado como um ente extremamente importante para o desenvolvimento da economia, eu acabei não me encontrando nessas explicações, não acho que a economia real tem explicação no marxismo, no keynesianismo, na MMT, mas sim quanto menor o Estado, se possível inexistente, com o livre mercado agindo entre todos os agentes econômicos, o consumidor se beneficia disso, tá? Então eu acho que, basicamente, se a gente tiver um número máximo de concorrência de empresas de qualquer parte do mundo e a gente tiver um campo livre de burocracias e totalmente sem privilégios, sem incentivos fiscais para um em detrimento de outros, sobreviverão aquelas empresas que são verdadeiramente eficientes, que alocam os seus recursos da melhor maneira possível, conseguindo prover para a sociedade produtos ou serviços aos quais agregam valor a nós consumidores. Assim, a empresa se beneficia através do lucro e nós, como sociedade, nos beneficiamos ao conseguir um maior leque de produtos e serviços aos quais geram valores às nossas vidas. Eu acho que pensar no individual para depois levar o bem coletivo, se é que ele existe. Eu nem acredito no bem coletivo, e uma vez que eu penso de uma maneira, você pensa de outra, eu penso de uma maneira hoje, amanhã eu penso de outra maneira. Então eu acho que é como aquela frase do Adam Smith, não é da benevolência do padeiro que a gente tem os pães na nossa casa todos os dias. É ele pensando no lucro dele, em que ele vê a demanda da sociedade, ele produz um produto ou serviço que é demandado, agrega valor a essas pessoas e ele se beneficia com o lucro e as pessoas com o pão diariamente nas suas casas. Mas por que eu estou falando tudo isso? Pelo fato que meu irmão mora em Santa Catarina, em Itajaí mais especificamente, já tem 12 anos ele com a família dele, e a prefeitura local fez algumas obras ali no entorno do bairro dele que parece que prejudicou aquele bairro e que tem sofrido alagamentos nas últimas 10 dias, um pouco menos do que isso. Então a casa dele encheu, ele levantou da cama, estava quase até o joelho, eletrodomésticos perderam, a casa acabou de ser construída, estava tudo novinho e encheu de água, perdeu eletrodomésticos, o cachorrinho estava nadando para tentar achar um lugar para se apoiar. Enfim, graças a Deus, saúde, tudo bem, a gente, enfim, com condição, a gente consegue, a gente tem condições financeiras para isso, mas o que me leva ao ponto daqui não é esse, é mais pensar como alguns burocratas tomam atitudes, fazem ações que muitas vezes prejudicam a população e eles pouco se importam com isso ou eles não sofrem essas consequências. E é por isso que cada vez mais eu encontro soluções em economia, na explicação econômica através do libertário, de ser libertário, onde você prega que basicamente um pilar central da economia é a não existência de leis como monopólio do Estado, e sim como
tudo, absolutamente tudo que puder no setor privado, e muito mais do que a gente imagina pode estar na mão do setor privado. Nos últimos anos, 70, 80 anos, a gente aprendeu a achar que a educação ela tem que ser pública, a saúde tem que ser pública. Isso é uma discussão filosófica muito maior, tá? Mas não, há 200 anos era diferente, daqui 200 anos pode ser diferente. E ela pode ser muito mais eficiente de outra maneira. A gente pode alocar o dinheiro produzido pelo setor privado, por nós pagadores de impostos, alocar de uma maneira muito melhor para que a educação, a saúde, portos, aeroportos, rodovias, seja tudo muito melhor distribuído num setor privado com ampla concorrência, onde sobrevive aquele que é o mais eficiente em entregar o seu produto ou serviço. Mas olha só, dentre esses pilares que eu acredito, obviamente está a descentralização. Quanto mais centralizado o poder está, quanto mais longe do povo o setor, o poder de voto está, menos a gente consegue cobrar. O que a gente pega é uma descentralização, onde você votaria pela pessoa da tua rua, você vota pela pessoa do teu bairro, você vota pela pessoa ali da zona da cidade na qual você mora. E assim vai crescendo até chegar num poder maior, onde, na minha opinião, pensando em 50, 60 anos, tudo tem que ser privado, inclusive o governo. Igual você contrata uma segurança para o condomínio que você mora, eu moro aqui num condomínio de casas, por exemplo, a segurança é privada. Então é a mesma coisa, você contrata uma empresa privada que por concorrência ela ganhou de outras por prestar um serviço melhor, alocando o seu capital de uma melhor forma possível, provendo uma segurança para nós moradores aqui desse condomínio, e muito bem, se ela faz um mau trabalho, nós a substituímos por outra. Por que um governo não pode ser dessa maneira, mas nós escolhendo pessoas ou empresas que a gente cruza no dia a dia na nossa rua, cruza ao ir na padaria, cruza ao ir ao supermercado aqui na esquina. Assim a gente consegue cobrá-los pelos resultados daquelas ações que eles vêm fazendo. Agora, quem verdadeiramente acredita que essa democracia, que vem da palavra poder do povo, democracia, né, poder ao povo, realmente nós como povo, a forma como é desenhado hoje, nós temos poder? Você vota no teu deputado, senador, presidente, quem quer ser governador, prefeito, sequer cruza com ele em grandes cidades, sequer tenha como falar com ele. E se você hoje, através de redes sociais, entra em contato, muito difícil que ele vai te responder, né? Então você vai ter que pegar um avião, ir até Brasília, gastar, mesmo assim passar por uma imensa segurança para chegar perto do seu candidato, de quem você ajudou a eleger, e vai lá cobrar por um resultado. É claro que isso não funciona. Pois bem, meu irmão mora em Itajaí, que é uma cidade grande, tem 200 e poucos mil habitantes, mas mesmo assim ainda é pequena comparada a São Paulo. Ele conseguiu o contato, assim como eu fiz a partir dessas eleições mesmo aqui em São Paulo. Tenho o contato de quem eu votei, de quem eu ajudei a eleger, para poder cobrar aquelas ações que eles estão fazendo. Então, esse deputado estadual, essa deputada estadual, Ana Carolina Martins, que meu irmão conheceu por lá, ele pôde encontrá-la, falar com ela, e ela estava na Secretaria de Obras agora da cidade, que ele me passou o contato dela, e eu também estou em contato com ela para cobrar e falar que a partir daqui nós faríamos vídeos, divulgações e conteúdos, primeiro para explicar que a descentralização é muito melhor. Se eu tenho contato dessa deputada e ela, sabendo do problema do bairro do meu irmão, que várias casas inundaram e perderam um monte de imóveis, por um eventual erro de construção da prefeitura, ela é a representante ali daquele pessoal, daquele bairro, a escolhida que tem condições de ir até a prefeitura e cobrar aquele prefeito. Veja a diferença. Quando que nós, numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, podemos fazer alguma coisa desse tipo? Agora, claro, mesmo lá em Santa Catarina, na cidade do meu irmão, ele cobra ela, que cobra o prefeito, que vai depender de outros políticos ali em volta de consertarem esse problema. Enfim, o que eu quero dizer é que por dados, por números, por fatos concretos, nós conseguimos provar a cada dia que a descentralização facilita a vida das pessoas, independente da classe social na qual cada um está. Quem mora num prédio, por exemplo, consegue tocar na porta do síndico e cobrar por alguma coisa, por uma obra que não foi terminada ou uma obra que foi mal feita.
né? Eu, como falei aqui no meu condomínio de casas, são 9 casas, eu cobro do síndico se tem alguma coisa que a gente não concorda, ou parabenizo quando ele faz as coisas legais. Agora, quando a gente consegue fazer isso no sistema político brasileiro, que é cobrar? Então veja, gente, Itajaí, em Santa Catarina, que é um dos maiores portos do Brasil, está ficando alguns bairros debaixo d'água, independente da classe social. Isso traz malefícios para a cidade, causa não apenas constrangimento, mas a cidade para, isso atrapalha a renda das empresas, atrapalha a venda dos bares, dos papelarias, do que quer que seja, as pessoas ficam sem aula, enfim, é uma tragédia para a cidade como um todo, onde todos tendem a perder. Então, num sistema descentralizado, onde você consegue colocar o dedo ou parabenizar, apertar a mão daquela pessoa que é responsável por um ato, seja ruim, você tem que cobrar, ou bom para enaltecê-lo, num sistema descentralizado é muito mais fácil. Nos foi imposto, nos foi ensinado que o sistema tem que ser dessa maneira. Na trajetória do mundo, da nossa civilização, das pessoas, 100 anos não é nada. Quem disse que a gente tem que ser assim daqui 100 anos? Nos ensinaram determinadas regras sociais e nós achamos que isso é o único caminho ou que é o meio mais certo. Não é, não funciona. Então vamos tentar alguma coisa diferente, e esse diferente é descentralização, sem a presença do Estado na nossa vida, porque o único que ele faz é entrar na nossa garganta, ele pisa você se você quer empreender, ele te cobra se você quer fazer alguma coisa, mesmo que seja para prover uma solução boa para a sociedade. Não, ele tem que simplesmente sair do caminho e deixar que a gente atue. Então veja só, um pequeno caso de uma triste situação que uma cidade, dos maiores portos do Brasil, está debaixo d'água, onde ele consegue colocar o dedo e chamar a deputada, que ele me passou o telefone dessa Ana Paula Martins, que é de um partido que eu não concordo, nem meu irmão, que é o PSDB, mas de qualquer maneira ela se propôs a ir lá falar com o prefeito, atender a demanda dessa sociedade. E veja, eu falei que eu não concordo com o PSDB. Essa deputada eu sequer conheço, mas ela pelo menos me respondeu super rápido, falou que estava na Secretaria de Obras cuidando disso sem ao menos me conhecer. E meu irmão, que também não a conhecia e pegou o telefone dela por um amigo que a conhecia, também respondeu prontamente e se predispôs a ajudar. Ah, mas ela vai ter algum interesse nisso? Não importa. O que importa é que, por todos os interesses que todos nós temos, não sejamos hipócritas, ela está partindo de uma boa vontade, como política que é, para definir ou para ajudar pessoas da sua cidade, que muitos votaram nela e outros não, mas isso pouco importa agora, quando a água está subindo nas casas e, ao que parece, por um erro da prefeitura. Então uso esse exemplo real de Itajaí para você ver que eu estou gravando hoje, segunda-feira, 26 de dezembro, e a casa dele pela segunda vez ficou debaixo d'água ontem, sendo que tinha ficado na semana passada. Então, quem puder compartilhar esse vídeo, fazer chegar ao máximo de número de políticos, fazer chegar ao máximo de número de pessoas para que nós reflitamos. Se você achar que o que eu estou falando, a descentralização, o Estado é zero, ele é utópico, não existe, não importa. O que importa é nós promovermos o debate. Eu acredito nisso. Se você me provar o contrário, tá tudo bem, eu mudo de ideia. Agora, se eu puder te mostrar os pontos pelos quais eu acredito nisso e estou tentando trazer aqui um fato real que está acontecendo e como a vida facilita quando você está descentralizada, vai, no mínimo, gerar formas diferentes de pensar que levam a um desenvolvimento maior da sociedade. Eu fiz um post hoje em que para qualquer sociedade, para desenvolver e crescer economicamente no longo prazo, a gente precisa ter uma elite intelectual ativa. E no Brasil nós não somos incentivados a pensar, a ler, a estudar e a colocar em prática isso. Então sejamos a força que carrega esse tipo de coisa adiante. O Estado, ele só atrapalha, e se ele te dá 5, ele já te tomou 10 sem que você perceba, e a gente precisa cada vez mais descentralizar, votar na pessoa ao nosso lado para que a gente possa cobrá-los. Mas infelizmente o que a gente fez, alguns fizeram, foi eleger um governo que está começando agora em janeiro, que prega justamente ao contrário, com ideias que parece que eles estão parados há 40, 50 anos no tempo. Se a gente não pode com eles, então vamos lutar com dados e números e sermos oposição
intelectual consciente ocupando espaço, com dados e números. A vida das pessoas facilita com descentralização. Por favor, me ajudem a compartilhar esse conteúdo para que possa chegar realmente no gabinete do prefeito da cidade e evitar que isso aconteça com novas pessoas e novas famílias. Muito obrigado.